E aí, gente, estamos no dia 22 de janeiro, agora vamos falar sobre mágoas acumuladas. Tema forte, hein? Forte ou não é assim? É muito, muito forte, porque a gente sabe quanto que uma mágoa ela pode trazer um dano muito grande dentro do casamento, né? Uma ruptura, né, Mauro? Nossa. E eu queria fazer uma pergunta, né? Vocês sabem como nascem os muros emocionais? Sabe aqueles muros assim que são invisíveis, mas você percebe que tem quando a pessoa dá aquela afastada, ó, né? Não chega tão perto aqui, né? É por causa das mágoas, né? Dessas mágoas que não foram tratadas. Agora vamos pensar isso dentro do casamento. A gente já vai imaginando a cena aí, ter muros entre o casal. Como é difícil, né? Então a maioria dos casamentos, eles não vão se romper por causa de um trauma repentino. É difícil isso acontecer. Mas por feridas pequenas, sabe aquelas pedrinhas que a gente às vezes não toma cuidado, né? A gente ou é irrelevante, a gente vai deixando de lado, né? E essas pedrinhas, muitas vezes, essas feridas pequenas, são aquelas que são repetidas e que muitas vezes são ignoradas. Então isso vai gerando essas mágoas dentro do casal, né? É como se fosse acumulando, né? Sim, vai acumulando aquele negócio e você chega numa hora que... já está atravessado aqui, né? Então aquilo, por exemplo, que não é conversado, não vai desaparecer. Ele está lá. Talvez fique ali um tempinho, mas a hora que vier um gatilho, já dá aquele alarme todo, né? O que fica acumulado, gente, endurece o coração. Tá? Então eu quero trazer alguns pontos, a gente vai trazer alguns pontos aqui sobre mágoas. Então preste bem atenção aí para você já perceberem se está acontecendo com vocês e já vamos resolver isso, tá? Então, ponto 1 aqui, o perigo das mágoas silenciosas, né? Provérbios 4:23, gosto muito desse versículo, porque ele fala assim, que acima de tudo, a gente tem que guardar o nosso coração. Tá? Então, guardar o coração não significa apenas esconder uma dor, né? Mas é para cuidar com que essa dor não vire uma amargura. Porque não tem como, às vezes, o Mauro, sem querer, pode fazer algo que me machuque. Sem querer. Mas o que eu tenho que tomar cuidado é dessa dor não ficar ali e gerar uma consequência, o resultado final da amargura. Porque aí a coisa fica bem complicada entre o casal, né? Então, essas mágoas acumuladas, o que elas causam? Elas vão mudar o tom da conversa, diminuem a paciência, aumentam a defensiva e criam uma distância emocional. Então o problema não é sentir dor, pode ser que aconteça isso dentro do casamento. O problema é não tratar essa dor que você está sentindo. Não tratar a dor, né? Isso realmente é um grande problema que a gente tem que estar atento. Eu queria pular agora para o ponto 2 nosso aqui, né? Pequenas mágoas, grandes consequências. Imagina uma frase dita sem cuidado, uma promessa que foi feita para o seu cônjuge que não foi cumprida, uma comparação que foi feita de forma desnecessária, né? Um pedido que ele fez que foi ignorado. O que isso vai gerando, hein? Às vezes assim, o cônjuge vai acumulando. Poxa, ele falou aquilo, prometeu aquilo, disse que a gente ia para tal lugar, disse que a gente ia jantar, fez a promessa. Mas aí me comparou com tal pessoa que cozinha melhor. Estou falando qualquer coisa aqui. Gente, são pequenas coisas que vão acumulando. É um grande perigo, né? Quando elas são vistas de forma isolada, parece que não tem nada a ver. E, inclusive, elas são realizadas de formas isoladas. Só que elas vão acumulando. Elas parecem pequenas, só que juntas vão construir um muro alto, gigantesco. Porque é uma, é a outra e a coisa vai crescendo. É bem complicado isso, né? Com o tempo, o cônjuge já não reage só no momento presente, mas tudo aquilo que ficou guardado no passado. Ele vai reagir a tudo isso. São os gatilhos. É grande o problema que, teoricamente, seria pequeno e era algo fácil de se resolver numa conversa, numa escuta, se torna algo grande, acumulado. E quando acumula, aí é um grande perigo, né? E é por isso que algumas reações às vezes parecem exageradas. Elas parecem exageradas, só que elas não são de hoje, elas não são de agora, não são dessa frase, desse momento.
né? Elas são às vezes do acúmulo de vários dias, meses, anos, que muitas vezes não foi falado, não foi tratado. E o ponto 3 faz uma pergunta aqui, ó: como as mágoas se acumulam? Então, por exemplo, um diálogo adiado, quando o perdão é superficial, que lá, eu te perdoo, mas sempre aquela cutucadinha, lembra, fica chateado, se fecha. Quando o orgulho vence a humildade, não quer dar o braço a torcer. Quando deixa pra lá, já vai virando o quê? Um estilo de vida, né? E cada mágoa que não é resolvida, ela vai ocupar espaço no coração. Vai gerando o quê? Aquela amargura. E o coração, gente, tem limites. Ele não tem um espaço que foi reservado para mágoas. O Senhor não fez isso para nós, viu? E tudo isso, né, vamos ao nosso quarto ponto, vai gerando o quê? Sinais. Vai dando sinais de que há mágoas acumuladas. Que sinais são esses? Como eles aparecem? É uma frieza emocional, é uma ironia frequente. A ironia é bem complicada, né? É a falta de interesse em se conversar um com o outro. A outra pessoa quer conversar e o outro fica enrolando. São às vezes as explosões desproporcionais por conta de uma coisa que aparentemente é pequena, mas há todo aquele acúmulo, né? E vamos entrar um pouco mais profundo, é quando começa a existir aquela dificuldade em confiar, né? Confiar no outro, no cônjuge. E esses são sinais que não surgem do nada, né? Eles são só alertas de que algo precisa ser mudado e principalmente tratado e curado, né? Isso precisa ser ajustado, né? Dentro do casal, dentro do casamento. E a cura, que é o quinto ponto aqui, ela exige coragem, tá? Não silêncio, gente. Tá? Não adianta achar que não fazendo nada a cura vai vir. Tá? Não é assim que funciona quando tem a relação à mágoa. Então a cura, ela não vai vir com o tempo. Ela vem com um enfrentamento saudável, né? Aqueles diálogos abertos, um ouve, o outro fala, depois troca aí o jeito de falar com o outro. Conversas difíceis, mas feitas com amor. Essas atitudes vão salvar o casamento. Então, curar mágoas, o que vai envolver, o que vai precisar que o casal faça? Reconhecer a dor do outro. Isso é muito importante, tá? Nós trouxemos aqui o exemplo da Amanda e do Fernando. Às vezes o teu cônjuge pode ter tido uma infância bem complicada, onde não aprendeu, né, a expor o que sente, ou aprendeu de uma forma errada na explosão. Então tenham paciência um com o outro, tá? Pedir perdão sem justificativas, ó. É um desafio isso, tá? É você matar a sua vontade. Ouvir sem ficar se defendendo. Mas eu também você faz isso. Eu tive essa reação porque você fez aquilo. Tomem cuidado para não ficar... Porque aí, sabe o que vai acontecer? Jogo. Aí o outro também vai falar, mas eu fiz isso por causa de você. E é um círculo que nunca acaba. Né? Liberar perdão diariamente. Lembra? Quantas vezes, né, perguntar para Jesus, eu tenho que liberar o perdão? Quanto que ele falou, mal? 70 vezes 7, quase 500 vezes por dia. A mesma pessoa, tá, gente? Não é para juntar 500 pessoas, um perdão por pessoa, não. É a mesma pessoa, tá? Então, perdoar não vai apagar a história, tá? Aconteceu, mas vai impedir que ela continue machucando. Então, gente, a gente vê o quanto é importante guardar o coração, né? Porque quando você guarda o coração, você trata o que te fere. Então essa guarda, ela é crucial nesse momento, quando você está dessa forma, né? Guardar, o que é guardar o coração? Quando a gente fala guardar o coração, o que é isso, né? É não acumular ressentimento, é não normalizar o desrespeito, é não permitir que o amor se torne uma indiferença dentro de casa. Deus se importa com o estado do seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Inclusive a vida conjugal, né? O Senhor, Ele está atento a isso, Ele percebe. Então, assim, por isso nós falamos, convide sempre Deus,
para estar dentro do seu casamento. Convide, tenha ele em primeiro lugar. E esse convite à restauração é o 7º ponto que eu vou trazer aqui. Talvez existam aí muros invisíveis entre vocês, tá? Vamos pensar assim, silêncios longos, distância emocional, conversas evitadas, mas lembra uma coisa, o Senhor está chamando vocês à restauração, porque viver mais um dia desse jeito é caminhar para dar errado, tá? Então ainda há tempo para curar. Ainda há espaço, gente, para reconstrução, tá? Não espere a mágoa virar uma ruptura. Não espere o seu coração endurecer. Não faça isso, tá? Então, cure antes que quebre. Antes que o muro, por exemplo, fique alto demais, intocável. Antes que a mágoa roube o que o amor construiu. Casamentos saudáveis não são aqueles que nunca se feriram. Acontece, como eu falei, acontece, mas são aqueles que escolhem curar antes de desistir. Então isso é muito importante. O que você está passando, não acho que é só você que passa. Isso é muito importante. Nós passamos coisas aqui, às vezes a gente acha que aquele caos está só com a gente, que ninguém mais vive, que o problema é só com a gente. Não, todo mundo passa por isso. A comunhão aqui, o relacionamento, são duas pessoas totalmente diferentes, mas tendo um único propósito, uma única missão. Então, deu alguma coisa ali que não está legal, vai resolver. Talvez você venha de um lar que não tenha aprendido isso, né? A resolver, a dialogar, a saber que desentendimento é normal, mas o que não pode passar do limite em relação a isso. Então, chama a Deus para essa restauração. E se muitas vezes você vê que você está precisando de uma ajuda, de aconselhamento, vai atrás de pessoas que possam ajudar. Mas desistir não está dentro dos planos do Senhor para a sua vida, para o casamento. Mágoas acumuladas. E isso, como a gente falou aqui em alguns pontos, não permita que isso segure você. Vá adiante, como a Cidiane disse agora há pouco. Vá para frente. Não deixe isso acumular. Entendeu? Principalmente se fortaleça no seu relacionamento, no seu casamento, e faça com que todas as pequenas pedrinhas saiam, para que vocês tenham algo firme, forte, consistente, com fundamento, com alicerce, que se mantém em meio às dificuldades e tempestades. E no dia bom vai aproveitar muito também. Tá bom? É isso aí que nós temos para hoje. Fiquem à vontade para fazer o seu comentário, também para se inscrever aqui, ative o sininho para receber novas notificações, tá bom? E amanhã falamos de novo aqui, tá bom? Até! Tchau, tchau.